Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, duas coisas importantes aqui. E que geralmente as pessoas têm dúvidas. A questão do jejum na quaresma. O jejum na quaresma é ali na quarta e na sexta-feira, e preferencialmente na sexta-feira. O jejum, ele tem vários tipos de jejum. Você pode ter aquele jejum em que você, na sexta-feira, deixa de comer carne e só consome peixe. É um jejum, é uma renúncia. Também existe o jejum que a pessoa pode fazer, que é chamado jejum da igreja. Como é que é esse jejum? Aliás, o que eu prefiro, eu acho ele mais frutuoso. Você levanta de manhã cedo, toma café normalmente, porque o seu estômago já está vazio, você não passou a noite comendo, né? Então, toma café normalmente. Aí só água até a hora do almoço. Aqui já vai haver um esforço, porque você vai dar vontade de beliscar alguma coisa, de comer uma fruta, de tomar um suco, de tomar um cafezinho. Você vai fazer a renúncia disso, jejuando, só água. Na hora do almoço, jejum não é passar fome, você vai comer, mas vai comer metade do que você come todo dia. Metade do arroz, metade do feijão, metade da farinha, metade da carne, metade do macarrão. Você vai colocar metade do que você come todos os dias. Por que eu acho isso frutuoso? Porque esse jejum exige de você o exercício do autodomínio, da temperança, do autocontrole. Você vai estar ali com vontade de encher o prato, mas vai colocar só metade. Já é um exercício. E o jejum se presta a isso, a um exercício espiritual, porque esse tipo de autocontrole é o controle que eu devo transferir quando eu estiver com raiva, é o controle que eu devo transferir quando eu tiver tentações da carne, do desejo humano. Então, o jejum, ele é esse exercício que eu vou fazendo para capacitar a minha mente e o meu corpo para fazer renúncias daquilo que é excesso e que pode me prejudicar, tanto nos meus relacionamentos como no meu comportamento. Essa é uma das principais finalidades do jejum. Então não é para eu vou fazer jejum para espantar o demônio. Deixa que o demônio, Deus espanta ele. Não se preocupe com o jejum para espantar demônio. Sim, comeu só metade, vai dar ainda aquela vontade de você repetir, porque você só comeu metade. Novamente, esse jejum faz você exercitar, de você dizer não, é só a metade mesmo hoje. Essa é a penitência, esse é o sacrifício, esse é o jejum. E aí depois só água até a hora da janta e janta normalmente. O jejum da igreja, todo mundo pode fazer, e é tão jejum quanto qualquer outro. Existe outro tipo de jejum? Existe. O mais radical, que eu não aconselho a todo mundo, porque às vezes dá dor de cabeça, dá tontura, dá náusea, que é o famoso jejum a pão e água. Café da manhã normal ali, antes no começo do dia, só água até a hora do almoço, na hora do almoço, pão, depois só água até a hora da janta e na hora do jantar, janta normalmente. É um jejum mais radical e também é um jejum que às vezes causa um mal-estar.
Porém, também é um jejum que pode ser feito. Só tome cuidado com isso, né? Porque para Deus não interessa tanto a radicalidade daquilo que você está fazendo, mas interessa o empenho, o seu compromisso com aquilo que você está fazendo. E se aquele jejum de fato está servindo para você, para a sua conversão, para você mudar a sua mentalidade, para você ser uma pessoa melhor. Porque dentro da vivência da fé, meus irmãos, minhas irmãs, toda a prática de fé, ela não pode ser apenas uma prática. Eu ajoelhei porque ajoelhei, ou porque é devoto, é bonito, ou porque eu quero ser santo. Não. Uma prática de fé, ela precisa ser algo que me ajuda no meu processo de conversão. E é por isso que na primeira leitura nós vamos encontrar o profeta Isaías chamando a atenção do povo e falando em nome de Deus, porque o povo queria resultado para as orações, para os jejuns, para as penitências que eles faziam. Está exatamente nesse trecho que diz assim: por que não te regozijastes quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? Isso é o povo dizendo. Por que Deus não se regozijou quando eu jejuava? E por que Deus me ignorou quando eu me humilhava? Porque aí Deus responde, né, através do profeta: é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. Ou seja, estava jejuando, mas não estava com o coração em Deus, não. Estava tratando dos negócios lá. Na verdade, ele estava só cumprindo tabela. O jejum era só uma obrigação que estava sendo feita mecanicamente, automaticamente. Então, isso não converte o coração. Não há ali um compromisso de mudança de vida. E aí, continua a leitura. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Então, muitas vezes, não adianta nada fazer o jejum, acender uma vela dessa, ou rezar o terço, ou fazer 1000 ave-marias, se essas 1000 ave-marias, esse terço, se essa espiritualidade, essa missa que eu participo, não me ajudar no meu processo de conversão. Porque senão você só está cumprindo rito, cumprindo tabela, cumprindo uma lei, uma norma, mas no que isso está te ajudando para você repensar as suas atitudes? Portanto, o jejum, falando especificamente dessa prática quaresmal, ele existe para que eu aprenda a ter disciplina na minha vida, para que eu aprenda a ter limites na minha vida, para que eu desenvolva um dom e até uma virtude chamada temperança. O que é a temperança? É o tempero, né? Quando você tempera uma comida bem temperada, na medida certa, ela não é nem salgada nem insossa. Ela tem o sabor certo, na medida. Então, a virtude da temperança é isso. Ter tempero no seu comportamento, ter equilíbrio nas escolhas que faz, como leva a vida, como se relaciona com as pessoas, como se relaciona com Deus, nos valores que você elege para a sua vida, ter tempero, equilíbrio, disciplina, e saber também fazer renúncias diante do pecado, diante de exageros, diante de coisas que não convêm. Então o jejum serve para isso. Mas aí você pega o jejum e simplesmente faz o jejum porque é uma obrigação, você está deixando o essencial do jejum, que é uma educação na fé. Entenderam? Aí você simplesmente faz o jejum porque quer expulsar o mal, mas e você? Aquele jejum está ajudando na tua conversão? Então, viver a fé
praticar a fé, participar da missa, meditar a palavra, rezar o terço, tudo isso o jejum precisa ajudar na minha conversão. Eu não posso só praticar simplesmente, porque acontece isso que está aqui na primeira leitura do profeta Isaías. Eles faziam jejum, mas não estavam nem aí, estavam cuidando dos seus negócios, o coração não estava em Deus. Eles faziam jejum, mas eles oprimiam os empregados, humilhavam os empregados, ou seja, o jejum deles não ajudava eles a tratar melhor os empregados, a se converter para respeitar os empregados. O jejum deles, eles faziam o jejum, mas o jejum não ajudava para que eles parassem com as brigas, porque fazer jejuns, mas depois fazer litígios e brigas, agressões impiedosas. Então, muitas vezes, a nossa fé, a prática dela, é nula, e muitas vezes Deus não escuta a oração ou qualquer tipo de jejum ou penitência, porque as pessoas estão fazendo de uma maneira mecânica, fria, legalista, quando aquela fé, aquela prática de fé, tem que ser primeiro ser feita como uma correspondência de amor a Deus, e tem que também ser feita numa dimensão em que eu sou o primeiro produto dessa prática, o primeiro fruto dessa prática. Então eu rezo em cima da minha realidade, do chão da minha vida, e vou meditando aquilo que em mim Deus precisa renovar. Se eu medito a palavra, essa palavra precisa entrar no meu coração, na minha consciência, e fazer eu repensar. Quando a palavra fala de perdão, eu estou perdoando? Eu não estou, então deixa eu tentar melhorar isso aqui. Quando a palavra fala de amar, e amar no sentido de se sacrificar pelo outro, renunciar a si para promover o outro, então, será que eu estou seguindo essa palavra? Espera aí que eu preciso melhorar isso, porque eu não estou bem nessa parte. Quando a palavra fala de diálogo, de tolerância, de compreensão, ou seja, eu medito essa palavra e eu preciso comparar isso com a minha vida e tentar me esforçar para melhorar. Então, a prática de fé só tem sentido se ela influenciar numa conversão constante da minha vida. Senão, do contrário, gente, nós estamos cumprindo preceito, cumprindo lei, norma e regra, para quê? Para se orgulhar. Olha como é que eu cumpro o preceito, eu faço o jejum, ó, eu sou tal. Eu faço o jejum, eu sou santo. Eu faço o jejum, eu sou melhor do que aquele que está lá na rua bebendo cachaça. E às vezes é até pior, porque está se vangloriando de fazer o jejum. E o outro pelo menos está lá na rua bebendo cachaça, mas ele nem tem consciência ainda de voltar o coração dele para Deus. Claro que eu não estou justificando você ir para a rua beber cachaça, me entenda, tá? Não vai levar ao pé da letra que eu estou dizendo nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é que a prática de fé precisa influenciar, ter um peso na minha vida, no sentido que faz eu repensar as minhas atitudes. E é por isso que, inclusive, o próprio profeta, falando em nome de Deus, joga essas perguntas, mas também são perguntas retóricas, que são, ao mesmo tempo, uma afirmação. Em nome de Deus, ele fala: acaso o jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica, basta só se mortificar? Você não converte o coração? É só mortificação? De que serve isso? Trata-se também de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco sobre cinzas, ou seja, é só o gesto. Igual na quarta-feira de cinza, jogou cinza na cabeça, está tudo bem? Eu não vou mudar, não vou me comprometer com Deus, eu não vou melhorar meus relacionamentos com os irmãos? Não. Então, o profeta, falando em nome de Deus, ele provoca o interlocutor, quem está ouvindo, a
pensar: acaso chamas a isso de jejum, dia grato ao Senhor? Aí agora vem o verdadeiro jejum. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, ou seja, eu jejuo. Esse jejum me faz perceber a pessoa na vida que está sendo injustiçada, e eu vou e pratico a justiça. Aí aqui esse jejum, sim. Essa prática de fé, sim. Desligar as amarras do jugo. Ou seja, o jugo era aquilo que colocava, no Nordeste a gente chama de canga, né, que põe em cima do burro, do boi, para carregar, para mover um moinho, ou para puxar a carroça, né, a canga, o jugo. Quer dizer, desligar as amarras do jugo. Ou seja, você percebe que, de alguma maneira, existe algo errado ali na sua vida ou numa situação, você, por causa do seu jejum, por causa da sua oração, por causa da sua meditação com a palavra, profetiza no sentido de ir lá e dizer: olha, isso está errado, isso é uma injustiça, vamos defender a verdade é essa. Claro, também não vá sair brigando com as pessoas, é uma questão de defender a verdade com caridade, viu? Para não virar alguém também grosseiro e intransigente. Aí ele continua ainda dizendo o que era o verdadeiro jejum, qual o fruto da verdadeira prática de fé, seja lá qual for, incluindo o jejum. Eu jejuo e aí eu partilho o pão com aquele que tem fome. Eu acolho o peregrino quando ele necessita. Eu cubro os que estão nus. Ou seja, a minha fé, a minha prática de fé, jejum, meditação da palavra, oração do terço, Santa Missa, adoração do Santíssimo, me ajuda para que eu me torne uma pessoa melhor, que se compadece com o próximo, que pratica a justiça, que faz o bem, que foge do mal, que luta contra o pecado, que procura ser justo, honesto, íntegro, decente, uma boa pessoa, por causa da fé que eu pratico, fruto daquele jejum, fruto daquele terço, fruto daquela palavra meditada, fruto da participação da missa. Aí sim acontece aquilo que a leitura acaba dizendo. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele te dirá: eis-me aqui. Mas sabe qual é o problema? Infelizmente, por ignorância, por falta de formação, por uma mentalidade supersticiosa, nós acabamos, infelizmente, vivendo uma fé legalista, ritualista, que eu acho que basta eu cumprir o preceito, basta eu cumprir a norma, basta eu fazer aquilo, e aí eu não preciso me comprometer com nada, não preciso mudar nada na minha vida, eu já acendi a vela. Eu não preciso mudar nada na minha vida, eu já rezei o terço. Eu não preciso mudar nada na vida, na sexta-feira eu já fiz o jejum. Não preciso me converter, porque eu já meditei a palavra. Não preciso mudar nenhuma atitude minha, nem renunciar a nada, porque eu já fui para a missa. Adianta? Serve? Não. Ou seja, vai para a missa e não se questiona da sua vida para você melhorar. Reza o terço e não se questiona da sua vida, onde você precisa também melhorar. Então, a nossa prática de fé tem que nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. E quando eu só pratico por praticar, eu não vou para lugar nenhum. Eu acabo me tornando gente que fica brigando, que fica julgando, que fica condenando, que fica se achando melhor que os outros, que fica dando lição de moral, que fica julgando. Mas a minha prática de fé deveria me levar a ser uma pessoa mais misericordiosa, mais cheia de compaixão,
mas numa atitude de acolhida. E se eu tiver que corrigir o irmão, corrigir com caridade, porque eu quero o bem dele, não porque eu estou com raiva dele. A prática de fé tem que levar a isso. Senão, nós estamos brincando de praticar a fé, estamos brincando de religião, estamos brincando de ser católico e não vai para lugar nenhum. Aliás, é um carro que não vai sair do lugar. Vai ficar atolado ali onde está. Então, por isso, nesta quaresma, cuidado para você não se perder nos ritualismos, ritos, normas e práticas de fé, fazendo um monte de coisa. Acordar 4 horas da manhã, rezar 1000 ave-marias, participar não sei do que aí de joelho, botar véu na cabeça e faz os cambau a 4, mas não muda o coração. Continua um cavalo batizado em casa com as pessoas, continua cometendo injustiça, continua sendo maldoso, continua julgando, condenando. Adianta? Não adianta. Melhor que não estivesse fazendo nada, porque pelo menos tinha a desculpa de que é um ignorante. Então, me perdoe a dureza da palavra, mas é para que nós tomemos consciência de que fé vivida, fé praticada, prática de fé tem que renovar a minha vida aos poucos, é um processo. Ninguém vai mudar também da noite para o dia, mas é como diz o ditado popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quem somos nós? Nós somos a pedra dura, cabeça dura, teimosos, pecadores, sem vergonha, cheios de erro, de falha, fracos. E a água de Deus sempre batendo ali no terço, a água de Deus sempre batendo ali na palavra, a água de Deus sempre batendo ali na missa, a água de Deus sempre batendo ali. Ou seja, aos poucos eu vou me convencendo, eu preciso mudar, eu preciso transformar isso aqui, eu preciso mudar essa atitude, eu preciso abandonar isso aqui, eu preciso ter disciplina, eu preciso fazer renúncias, eu preciso perdoar, eu preciso ser mais compreensivo, e aí nós vamos nos convertendo. Portanto, mãos à obra, meus irmãos, minhas irmãs. Não basta só praticar as coisas da fé. A prática precisa transformar o meu coração. Eu espero que na sua prática de fé, o seu coração esteja sendo transformado. Senão, do contrário, você está perdendo tempo. E se você percebeu até aqui, ouvindo essa homilia, que você está perdendo tempo, então passe a ganhá-lo. Passe a mudar a motivação pelas quais você faz as coisas. Passe a tomar consciência de que o primeiro fruto da sua oração é você mesmo. O primeiro fruto da meditação da palavra é você mesmo, você mesma. O primeiro fruto da missa e da adoração que você fizer é você mesmo, é você mesma. E aí, como todo bom cristão, e como diz São Francisco de Assis, meu pai fundador, encontrei estes resultados. Não foi isso que São Francisco disse, viu? São Francisco disse: comecemos tudo de novo, porque até agora pouco ou nada fizemos. Então o cristão tem que estar sempre disposto a recomeçar quando ele percebe que ele está no rumo errado da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dirijamos a Deus as nossas preces.